Bom dia, meus amores. Continuando o nosso encontro, de hoje de manhã, em que nós conversamos sobre os combinados da terceira etapa. Eu vou disponibilizar para vocês depois que eu lançar as notas, o gabarito da nossa segunda E, mas agora eu vou fazer um breve comentário de forma que vocês já possam ir observando, o que vocês precisam discutir comigo na aula da próxima segunda-feira, então, quando fizermos a lista da prova. A prova, de modo geral, gostei muito, porque considerando que a nossa disciplina ela é difícil, é pesada, é muita informação, em que vocês têm que escrever com muita clareza, porque a professora cobra muito, eu fiquei muito satisfeita com o desempenho médio. Lógico que houve notas abaixo de 5, mas foram poucas. Mas entre 7,5 e 9,5, eu tive o maior número de pessoas que atingiram essa faixa de nota. E acima de 9,6 eu tive 4 alunos. Infelizmente não tive nenhuma nota 10, que é muito difícil em português mesmo, né? Às vezes a gente esquece uma vírgula, alguma coisa, às vezes a professora também pode não ver alguma coisa, né? Mas de modo geral, eu tenho assim muita consciência quando eu estou fazendo essas correções. Eu volto, por isso que às vezes é uma correção um pouco demorada. Então, eu tiro lá um pontinho, como eu combinei com vocês, eu fiz uma gradação boa, porque a correção online permite isso, né? Quando eu corrijo à mão, um desvio, um score. E agora eu posso dar nota parcial, 0,2, 0,5, de acordo com o desvio. Se é de coesão, logicamente eu penalizo mais, porque a estrutura fica comprometida. Quando é desvio ortográfico, vírgula e ponto final, que vocês estão esquecendo de colocar, não pode. Tanto escrevendo no computador quanto escrevendo manuscrito no caderno, papel, na prova impressa, mesma coisa. Terminou o período, ponto final, para a gente ter certeza de que ali o raciocínio está concluído. Então, a prova é muito tranquila. Eu peguei os 2 últimos capítulos do livro extraordinário que nós lemos, fizemos as redações, comentando sobre os preceitos que são encontrados no livro e a aplicação deles na vida prática, que vocês produziram textos maravilhosos, muitos deles eu vou guardar, já xeroquei, porque assim, foram lições de vida até para mim mesma. Então vocês estão de parabéns, vocês estão muito maduros, por serem 6º ano para escrever, gosto muito disso. As questões objetivas foram só 6, muito tranquilas também. Na primeira delas, eu peço para vocês destacarem a figurinha literária usada nas HQs que tem no trecho flash, flash, clique, clique. Então, o índice de acerto foi muito grande, que é a onomatopeia, que representa os sons da linguagem falada quando a gente escreve. Depois, na questão B, eu explico o que é um pronome adjetivo, o que é um pronome substantivo e peço para que vocês assinalem onde temos um pronome adjetivo. Então, era a opção A. Depois da recepção, iríamos para a minha casa. Casa, então, é substantivo, minha está antecedendo, acompanhando, por isso é pronome adjetivo. Nas demais frases, a gente vai ter pronomes substantivos, porque eles substituem as pessoas do discurso. Muito tranquilo também. Depois eu peguei um trechinho do texto, que eu transcrevi. Então, os pais dela, que seria a Charlotte, eu fiz essa informação aí, começaram a clicar nosso pequeno grupo com os pais de todo mundo. Aí é que reside o X da questão. Quando eu faço na pergunta um destaque para a palavra melhor, o melhor preceito capaz de exemplificar a ideia do trecho. Então, muitos de vocês marcaram palavras gentis não custam muito e conquistam muito. Só que o momento não era de conversa. Observe que eu usei até a onomatopeia, que eles estavam lá clicando, Então, a gente volta lá no clique, clique, flash, flash. Mas, quando a gente tem essa ideia de reunião, pequeno grupo, o preceito que melhor se adequa é: nenhum homem é uma ilha. Esse é que dá a ideia de união. Se tivesse aqui um provérbio que fosse fora dos preceitos do livro, uma andorinha só não faz verão, por exemplo, seria um provérbio capaz de exemplificar isso. A ideia é de união. Então, quando a gente tem esse pequeno grupo ressaltado, o melhor preceito é a letra D. Depois a gente estudou também que os pronomes oblíquos podem ter tem função de complemento, que os pronomes retos têm função de sujeito. Então, eu pedi para destacar onde não tivéssemos pronome com função de sujeito. Aí, quem fez aquela revisão bem feita, que nós discutimos, antes da prova, com certeza acertou.
Eu consegui achar no texto o mesmo pronome com as duas funções diferentes, ora funcionando como sujeito, ora funcionando como complemento. Como que eu analiso isso? Posso usar o recurso da substituição. Você é insubstituível, João é insubstituível, pronto. Então eu sei que a função dele é de fato de sujeito. Agora, quando ele não mais é sujeito, ele é complemento se ele tiver relação com algum verbo. Por exemplo, a frase que eu coloquei aqui, ó. Obrigado, Auge, por ser você. Por ser quem? Você, Auge. Então, aqui foi complemento, não foi sujeito, ok? Diferente de você extraordinário. Auge é extraordinário. Aí a função dele nitidamente é de sujeito. Depois, essa foi fácil, né? Que eu falo que é a extra fácil. Que é assinalar a classe gramatical da palavra ninguém, né? Que tipo de pronome é. Então, pronome indefinido. O índice de acerto foi alto, muito tranquilo. Essa aqui também foi tranquila, que era para saber se o artigo se a palavra destacada é artigo ou numeral. Então, papai juntou a Summer, o Jack e eu para que tirássemos uma foto. Não foram tiradas duas fotos, foi tirada uma foto. Então, quando for contável, é numeral. Vou pegar um outro exemplo aqui também. Era um daqueles dias maravilhosos. Era um dia qualquer, era algum dia, não necessariamente um dia, porque pode haver 2 dias maravilhosos, 3 dias, 4 dias, meio dia maravilhoso, né? Então, é ideia de qualquer, tranquilo também. Na questão 2, é que houve um pequeno descontrole aí, mas eu creio que são aquelas pessoas que não assistiram a revisão. Porque eu pedi para me dar o valor semântico dos artigos e tinha gente classificando, inclusive me desmentindo. Porque eu já coloquei, explique o valor semântico dos artigos. Então, eu não estou perguntando que classe gramatical essas palavrinhas pertencem. Eu estou afirmando que eles são artigos e peço para dar o valor semântico. Aí vem o aluno lá e coloca, aquele foi numeral. Ora, não é mais classe morfológica, é o valor, é o sentido. E aí aceitei tudo aquilo que foi possível, né? Que deu de fato para que o leitor, no caso a professora, entendesse o que estava se querendo dizer. Porque tem várias maneiras de se dizer, só que tem gente que acha que disse só para ele mesmo, não disse para quem está lendo. Então eu levei isso em consideração. Super fácil. Me balançou de um lado para o outro umas 20 vezes. Aí é para dar uma ideia de generalização. Não se sabe ao certo quantas vezes esse menino foi balançado. E outra coisa que eu chamei a atenção das pessoas que não fizeram isso. Existe um contexto. Se tem o texto, se as frases foram todas tiradas do texto, é o momento de vocês usarem para explicar. Deem nome aos personagens, quem balançou quem. Tudo isso faz com que a argumentação de vocês seja mais sólida, né? Como se estivéssemos em um tapete vermelho. Aí vieram falando que é um numeral. Oh, meus amores, um tapete vermelho é um tapete qualquer. Inclusive, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Houve alunos que comentaram sobre o tapete vermelho da premiação do Oscar. Eu falei, gente, mas que coisa linda, né? Que aquele destaque que se dá às melhores produções cinematográficas, melhor diretor, melhor produtor, fizeram inclusive essa associação. Achei muito inteligente, achei pertinente e escrevi lá, parabenizei. É uma extensão do contexto que cabe muito aí, realça o momento, a importância do momento. O Auge estava feliz porque ele estava recebendo um prêmio, então a comparação foi excelente com a premiação do cinema. Aí, a questão 3 era bem livre. A mãe do Auge disse que ele representava tudo para ela. Então, eu peguei a semântica do pronome indefinido tudo e pedi que vocês dessem possibilidades do que seria esse pronome. Logicamente que tive respostas lindas, 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 né? Então, tudo de bom que ele representou para ela: crescimento, conhecimento, amizade, solidariedade. Podia ser uma palavra só, podia ser frases. Houve pessoas que contextualizaram, a resposta ficou plena. Até escrevo lá, plena, porque tá muito boa, não dou conta, né? Mas também teve gente que não colocou o que se pediu, né? Então, vai perceber lá que eu deixei recadinho. Eram 3 coisas, então colocou, por exemplo, 3 verbos. Não deu para aceitar porque ficou estranho lá no contexto, mas eu expliquei por escrito individualmente, tá?
Depois eu pedi para explicar a ambiguidade de uma frase, tal qual a gente tinha vindo fazendo nas aulas na revisão, muito fácil. Ele pediu a sua foto, então a gente não sabe de quem é a foto. Houve pessoas que deram respostas completas também, usando os personagens do livro que estão ressaltados nesses capítulos que eu usei para montar essa prova. Então, muito tranquilo. A dúvida é não se saber de quem é a foto. E houve momentos em que vocês, ao escreverem, produziram ambiguidades também com o uso desse pronome. Então, eu fiz esse destaque, se alguém depois quiser compartilhar conosco, né, nos nossos encontros aí, eu aceito de bom grado, eu não vou apontar para que vocês não se sintam constrangidos, mas se alguém puder compartilhar, é muito útil, porque é muito fácil eu criticar alguma coisa que eu estou vendo que está errada e, de repente, eu não vejo que eu própria estou errando aquilo mesmo. Então, é muito bacana isso e eu chamo a atenção de vocês quando isso ocorre. Se alguém puder compartilhar, eu agradeço. Depois eu peguei aqui um trecho muito fácil para que nós trabalhássemos então o dicionário, que a gente trabalhou muito com o uso do dicionário o tempo inteiro durante esse ano, né? Então eu peço para que vocês me digam se a palavra está em sentido denotativo ou conotativo. Todos começaram a sacar suas câmeras e me fotografar. É o sentido denotativo, saquei a câmera, eu peguei, eu tirei, né? Tanto que depois eu peço para vocês me darem um sinônimo, que é isso, pegar, tirar. E depois eu peço para construir uma frase com o verbo sacar, flexionando. Aí tem gente que falou, por exemplo, fez assim, o saque da poupança foi feito com sucesso. Saque aí não é verbo, é substantivo. Né? Eu saquei dinheiro na poupança, tudo bem, cuidado para não trocar a classe gramatical da palavra, porque parece que é fácil a questão, mas aí vocês é que complicam, né? Estão me dando outra classe gramatical como resposta, não foi isso que eu pedi. Depois, eu fiz uma questão muito fácil também, que é de interpretação e vai ajudando vocês a perceber a importância de a gente usar a semântica dos vocábulos. Então, eu peguei uma palavra que denota inclusão e pedi para que vocês, supostamente, né, lendo o quarto e o quinto, dissessem o que essa palavra está significando. E eu pedi para vocês me dizerem por que as crianças riam. Tinha essa indicação lá, mas eu tive respostas maravilhosas também, que as pessoas extrapolaram, porque eu pedi probabilidades, eu não pedi certeza. Nós tínhamos no quarto e no quinto parágrafos uma indicação do que estava acontecendo, da cena, do momento, né? Inclusive que o pai do Auge estava contando uma história engraçada, que a mãe inclusive disse que ele poderia ser um comediante. Mas era uma suposição para que a professora aceitasse 10 total na questão, não podia ter desvio e tinha que ter um texto coerente, introdução, né? E uma justificativa plausível. Logicamente, vocês vão observar que eu sempre faço uma sugestão de resposta quando eu liberar o gabarito para vocês, que aí vocês vão poder comparar também, tá? Essa questão 7, houve um número maior de erros, porque vocês não estavam sabendo explicar o contexto da frase. A questão aí de todo mundo sem artigo, inclusive podia usar isso para começar a explicar que não ia se perder, né? Quando eu uso todo mundo sem artigo, eu quero dizer quaisquer pessoas. Quando eu digo todo o mundo com artigo, é o mundo inteiro. Então, uma dá a ideia de generalização, o outro dá a ideia de amplitude. Então, a gente tem que ter cuidado para saber escrever o que está na cabeça da gente. Houve uma profusão de respostas diferentes, por isso que eu gosto, né? Cada um tenta explicar da forma que entendeu. Alguns foram bem sucedidos, outros nem tanto, mas também eu escrevi, expliquei. Casos individuais, na segunda-feira vocês passem para mim, tá? A questão 8, eu pedi, essa aqui é aquela que eu falei com vocês, que houve predomínio de muita oralidade. Cuidado também quando vocês forem fazer isso, não pode, meus amores. A gente fala de uma maneira, mas a gente escreve de outra. Prova de português é para usar uma culta padrão, então nada de ficar, ele vira herói, ele se torna herói, né? Virar é fazer um movimento contrário. Então vamos usar as palavras mais próprias, evitar o você. Vocês não estão conversando com a pessoa, eu falei suponha, supor é imaginar. Não é você estabelecer o diálogo direto. Se eu tivesse pedido, construa um diálogo, era uma situação. Mas era para fazer um texto de norma culta, comentando por
porque as pessoas deveriam ler esse livro que nós lemos, vocês recomendando para alguém. Aí vem aquela confusão de misturar o ti com você. Eu vou te indicar o livro porque você vai gostar. Não, nem vê. Ti segunda pessoa, você terceira pessoa. Você pode até usar a primeira que você está fazendo. Vou indicá-lo um livro. Os leitores, de modo geral, gostam muito. Nós, nada de usar a gente também. A gente é muito informal, é muito da língua falada. Usem preferencialmente o nós. Ou impessoalize. Ao se ler o livro, né? E vai colocando dados da obra. Inclusive havia aqui a grade de correção, ó, conteúdo, capacidade de persuasão, detalhe da obra, tem gente que não falou nada do que aconteceu, outros detalharam coisas lindamente, né? A gramaticalidade valeu 2, o número de linhas 1. Tem gente que escreveu um textão. Se todo mundo tivesse escrito daquele jeito, eu estava corrigindo, eu terminei ontem à tarde, quase à noite. Se todo mundo escrevesse aquele tantão, eu tinha limitado 5 a 10. No computador já fica maior. Teve gente que escreveu 40 linhas, se fosse manuscrito. Meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Erra mais. Então, fica prejudicado no desvio. A gente precisa aprender a sintetizar. E, de outra forma, tem gente que escreveu 2 linhas um período. Aí, como é que eu vou conseguir avaliar aquilo, gente? Não tem jeito. Ninguém persuade ninguém com 2 palavras, não. Só se estiver armado, né? Com uma faca, alguma coisa aí, faz isso, faz. Fora isso, meus amores, na escrita não convence ninguém. E não dá tempo nem de pôr dado da obra, quanto mais de persuadir. Então, esse aí também ficou danado, né? Depois, eu tirei um poeminha do Para Gostar de Ler, que também foi uma grata surpresa. Eu tive cada resposta mais linda e abençoada. O primeiro deles era sobre a semântica do pronome, né? Que eu aceitei várias respostas, só não podia aceitar aquilo que muitas pessoas colocaram que está próximo do leitor. Não está próximo de quem está falando, né? Então, há mais relações aqui que eu posso aceitar. Relação temporal também eu aceitei, porque significa que ele estava sendo confeccionado naquele momento. Então, as respostas que foram possíveis eu aceitei. Vocês vão observar que eu comentei de vocês todas as respostas de um por um. E a questão 10 era para vocês darem opinião sobre as relações entre tristeza com silêncio, ruído com alegria. Adorei, porque muitos de vocês já foram falando que não veem que isso de fato aconteça e me convenceram. Eu também não acho que o silêncio tem a ver só com tristeza. Às vezes, por eu estar alegre, é que eu vou ficar ensimismada, né? No momento de gratidão, no momento de meditação. Mas o importante é convencer quem está lendo de que sua opinião ela procede, de que ela é pertinente. Se vocês também puderem depois disponibilizar algumas respostas, que eu sempre comento que está perfeito, que está muito boa, eu agradeço. E a gente vai lá no grupo depois na segunda-feira e compartilha, até para quem não conseguiu, né, dar uma resposta completa, que atendesse toda a proposta e estivesse dentro da grade. Nesse aqui eu tive notas máximas, que valeu 5 scores, né? 2 para criatividade, 1 para gramaticalidade e 2 para pertinência à proposta. Então aqui houve muita nota 5 e houve muita resposta boa, muita resposta bem construída, de eu ficar assim, mais apaixonada com vocês do que eu já sou, né? E depois nós tivemos aí a questão 11, de reler a primeira estrofe e fazer a relação entre o poeminha do menininho doente e o auge. Também tive respostas maravilhosas que eu gostaria que vocês compartilhassem conosco na aula da segunda-feira. Mas teve gente que não sabe o que é relação, né, meus amores? Se eu estou relacionando, eu tenho que falar de um, tenho que falar do outro. Tem gente que falou só do auge, largou o menino coitado para lá, né? Outros falaram só do menino, outros trataram. Achei até muito curioso isso. São pessoas que realmente não imaginam que Mário Quintana, quem lê o livro sabe, né, pela biografia lá, que ele já é falecido, que esse poema é antigo, que o auge é um extraordinário, é um romance moderno, tá tudo isso escrito inclusive lá na prova. Aí alguém fala lá para mim que esse poema foi produzido em homenagem ao auge. Gente, pelo amor de Deus, né? Aí não dá, não rola, como diz o Cis, né?
porque nada a ver um com o outro. Isso que eu falei, é bacana a gente perceber que a gente pode tecer relações com aquilo que a gente lê, sem que tenha que ter necessariamente algum motivo de intertextualidade. Não é momento de intertextualidade, mas em algum momento a gente percebe coisas comuns. E isso é muito legal nas leituras que a gente faz. A gente cresce muito enquanto leitor, enquanto produtor de texto, quando a gente consegue usar aquilo que a gente já leu, aplicar em momentos diferenciados. Não que obrigatoriamente tenha que haver uma intertextualidade, não é isso? Mas houve sim essa relação plena. E teve alunos que foram muito além, explicaram até na questão da relação familiar. Enquanto alguém, que é o sapateiro que bate sola, se preocupa com o menininho doente, a família de auge, os amigos também se preocupam com ele. Então, né, era isso aí que era para fazer. E para a gente não perder a nossa necessidade de pensar no mundo que nos cerca, eu propus aí uma questão sobre a pandemia do Covid-19, casando com a ideia dos preceitos que o professor Brown ensina no livro Extraordinário, né? Que são regras de vida. Preceito é pequenininho, tem gente que escreveu textão aqui também. Falei, minha Nossa Senhora, como é que eu vou interpretar isso como sendo um preceito? Porque fez uma redação, né? Então fica estranho, é igual provérbio, preceito, são frases curtas de efeito, né? Então elas vêm ao encontro do nosso pleno entendimento. Houve preceitos muito bacanas, inclusive muitos que mostraram a questão da união familiar, que até então não existia, como a gente se voltou, né, nessa época de pandemia para a nossa família. Então eu coloquei algumas sugestões, mas vocês fizeram muito melhor do que as minhas. Por exemplo, isolamento pelo Covid-19 é um convite ao autoaperfeiçoamento. Pronto, uma frase curta. Eu fiz várias sugestões aqui, depois vocês vão ver quando eu abrir o gabarito para vocês. Mas eu amei também, da mesma forma, essas questões abertas, eu acho que se durante o retap nós pudermos compartilhar, vocês vão lá na autoapresentação e mostram as respostas de vocês, a gente vai crescer muito como produtor, como leitor, tá? Então eu agradeço vocês, espero vê-los na segunda-feira, tudo de bom e muito obrigada pelo retorno muito positivo que eu tive dessa de vocês. A professora Nádia está muito feliz com o desempenho de vocês e espero que vocês continuem dessa forma, tá? Porque os frutos do que a gente planta agora, a gente colhe muito depois. Mas vocês são excelentes sementinhas, viu? Eu amo muito vocês. Obrigada. Até mais. Agora eu vou para Belo Horizonte lançar as notas de vocês, senão vocês vão começar a me cobrar. Cadê minha nota? Minha nota? Então eu tenho que viajar para fazer isso, tá bom? Beijo, tchau.